Para completar, Marcos Antônio trabalhando para permanecer no tricolor, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Marcos Antônio, o volante quer ficar no São Paulo. Atleta que pertence a Lazio, virou titular absoluto do tricolor diante da ausência do Pablo Maia, contrato de empréstimo se encerra na metade do ano. Se o Marcos Antônio disputar 50% das partidas, com pelo menos 45 minutos em campo, São Paulo é obrigado a comprá-lo por 25 milhões de reais. E o tricolor já deixou bem claro que não tem essa grana para fazer o investimento, mas conta com a ajuda do jogador para convencer a Lazio para prorrogar esse contrato de empréstimo. Importante contar que o Marcos Antônio, pelo bom momento, também tem sido especulado e sugerido para outros clubes brasileiros, mas ele prefere continuar no São Paulo e tem feito enorme esforço para que Tricolor e Lazio consigam se entender. Só para completar em relação ao São Paulo, Tricolor que vai muito bem sob o comando de Zubeldia. Contei para vocês que a especulação vinda da Espanha de que Belletti poderia assumir o São Paulo em caso de tropeços do Zubeldia está completamente descartada pelos dirigentes são paulinos. Bola, e o nosso Tricolor vai trazer alguém vai trazer alguém e algo sobre Pituca sem gaguejar. Marcião, vamos lá. Setoristas do Santos, vou até citar um Fabiano Fará, que é meu parceiro de R7, Fabiano Fará contou que existe a possibilidade de o Pituca ser negociado com o São Paulo numa troca. Pituca perdeu espaço no Santos, jogador de salário alto, não consegue performar como antes, e o Santos está cogitando colocá-lo como moeda de troca. Como o São Paulo lá atrás tentou a contratação do Pituca, só para lembrar, o Pituca jogava no Japão e assinou um pré-contrato para jogar no Santos. Quando acabou o contrato dele no Japão e ele veio para o Santos havia sido rebaixado. E o Peixe pediu para que ele reduzisse o salário em 50%. Foi nesse interim que o São Paulo apareceu e falou, em vez de ir para o Santos, fecha com a gente. E o Pituca fez valer a palavra dele e foi jogar a Série B com o Santos, mesmo com metade do salário que ele havia combinado. Diante desse interesse antigo do São Paulo, surgiu a especulação de que ele poderia ir para o São Paulo agora. Mandei mensagem ontem para uma fonte são paulina e a pessoa garantiu que a chance é 0 de o Pituca virar reforço do São Paulo, nome que nem vem sendo debatido internamente, tá bom? Só para a gente explicar um pouquinho do contexto de como é que andam as coisas. Boa noite, Nicola, como é que tá a negociação de renovação do Lucas Ferreira com o São Paulo? Ed Gamer, eu esperava que essa coisa fosse acontecer mais rápido. Cheguei a contar para vocês que o Alexandre Matos entrou em contato com os representantes do Lucas Ferreira para demonstrar a intenção de pagar a multa, 40 milhões de reais. O Cruzeiro só pode efetuar esse pagamento se tiver a concordância do jogador. E o Ferreira pediu para que o Cruzeiro esperasse, porque antes ele queria discutir a renovação do contrato com o São Paulo. O São Paulo aceita dar um aumento para o Lucas Ferreira, mas o acordo ainda não está fechado. E olha que essa história já tem quase 2 semanas, tá? Não consegui entender se a questão é financeira. Imagino que sim, né? Quase sempre é a parte da grana que acaba por causar dificuldades. Mas não está fechada a renovação de contrato. Existe uma expectativa grande de que o acordo aconteça, até porque o Lucas Ferreira quer continuar jogando no São Paulo, super identificado com o clube, tem uma história dentro do São Paulo, e somente agora está tendo a chance de atuar como titular, né, no time principal. Mas acredito na renovação, mas ela está mais demorada do que eu imaginava. Nicola, você acha que o São Paulo tem que cair para a Série B para voltar às glórias? Não, Samuel. Eu acho que o São Paulo, como vários clubes de futebol no Brasil, precisa virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para profissionalizar de vez tudo aquilo que precisa ser profissional. E tem outro ponto importante, todo clube que vira SAF tem uma série de benefícios no pagamento das dívidas. Estava até lendo, o Vasco, que é SAF, estava trabalhando com a possibilidade de pagar um percentual mínimo das dívidas para os seus credores. Acho até que passa-se do ponto, né? Porque quem tem dinheiro a receber conta com essa grana e mereceu para receber essa grana. Isso eu falo do Vasco, mas falo de qualquer outro clube, estou usando como linhas gerais, né? Então, por exemplo, se você tem 100 mil reais a receber de um clube de futebol no Brasil, a partir da SAF, cria-se um mecanismo que os caras te oferecem 10% e você tem que aceitar e receber em vários anos. Acho demais isso. Mas, enfim, é uma possibilidade que o São Paulo poderia se beneficiar. Assim como eu acho que o Corinthians também precisa virar SAF, o Santos precisa virar SAF e por aí vai. Boa noite. Cheguei agora. Quais as novas do São Paulo, meu truta? Cara, eu tenho chamado a atenção para a dificuldade do São Paulo na renovação do contrato do Alan Franco. Vocês chegaram a me perguntar nessa semana se tinha alguma novidade, eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol e ela disse, estamos trabalhando.
O Moisés Lima perguntando se Ramon Sousa pode chegar ao São Paulo. Ramon Sousa é um atacante paraguaio que foi à Inglaterra e não conseguiu jogar. Chegaram a especular que ele pode virar reforço do Palmeiras, também falaram de Flamengo. A verdade é que ele tem sido especulado em muitos clubes, mas ninguém até agora conseguiu levar essa história adiante. E também não estou botando muita fé de que possa haver acordo não, tá? O Nottingham Forest até deve emprestar o Ramon Sousa, mas ou tentar negociá-lo, mas talvez para clubes da Europa. O São Paulo hoje não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O Sousa chegaria por empréstimo caso o negócio com o Marinacci fechasse com a base tricolor. O Bahia está renegociando a compra do Rodrigo Nestor. Moisés, dificilmente o Nestor vai bater a meta estipulada, tá? Ele precisaria jogar 25 partidas por pelo menos mais de 45 minutos. E ele virou o reservão lá no time do Rogério Ceni, tá? Vou até buscar informação para ver se tem alguma renegociação. Sobre essa do Marinacci, primeiro precisa fechar o Marinacci, né? E depois houve um investimento relativamente alto na contratação do Sousa. O Nottingham Forest o comprou por 12 milhões de euros do Tadjeres. Deixa eu até, quer ver, vou printar a tua mensagem e vou mandar para uma pessoa do São Paulo, que é quem toca essa negociação com o Marinacci de forma direta. Deixa eu ver se já se falou de jogador, se isso tem algum fundo de verdade. Quer ver, ó? Esse aqui. Boa noite. O senhor vai bem? Isso aqui é verdade? Com a falta de um volante, o Luan poderia ser usado. Jonathan, quando o São Paulo reintegra o Luan para o time principal, ele não reintegra para usá-lo. E aí eu vou ser bem claro com você, o São Paulo só reintegrou o Luan com medo de que ele entrasse na justiça e o São Paulo fosse condenado a uma indenização milionária. Só que desde que foi reintegrado, o Luan passou a se entregar demais, ele perdeu 7 quilos e, segundo os relatos, tem conseguido treinar bem. Até por isso, diante de alguma emergência, pode ganhar alguma oportunidade. Não está claro que vai ser usado, não é que ele passou a fazer parte dos planos do Zubeldia, mas diante de tantos problemas, numa dessa pode pintar alguma coisa, tá bom? Silva perguntando se há alguma proposta por garotos do São Paulo. Lucas, o Lucas Ferreira, seu xará, tem uma conversa com o Cruzeiro, mas o staff do Lucas disse que vai dar prioridade para a renovação no São Paulo. Também chegaram a falar de proposta do Bayer Leverkusen pelo Lucas Ferreira, não é verdade. Especularam que o Rian Francisco está na mira do Lyon, o empresário dele garantiu que não. Para completar, o Alves não tem proposta, mas o São Paulo imagina que ele vai ser o primeiro a ser negociado, exatamente porque o Alves é representado pelo Bertolucci. E o Bertolucci tem portas abertas nos principais clubes do mundo. Severino Costa faz uma lembrança importante, eu não tinha me atentado a isso. Que alívio para nós, São Paulinos, que o Fernando Diniz foi anunciado no Vasco. Faça o que quiser, pode levar o Belmonte também. Severino, a sua linha de raciocínio faz muito sentido. O São Paulo queria contar com o Fernando Diniz e só não o contratou porque a repercussão do torcedor do São Paulo durante o Campeonato Paulista foi muito negativa. Deixa eu até contar um bastidor. Tava rolando o Paulistão, o Zubeldia mal, crise no time, falta de resultado e tal, e uma pessoa do São Paulo me procurou para falar: Nicola, Juliano Bertolucci e Júlio Casares estão almoçando nesse momento, era uma sexta-feira. Falei, como é que é? Bertolucci e Casares estão almoçando. Eu falei, mas qual que é o motivo do almoço? Fernando Diniz. Eu falei, como assim? O Belmonte não quer mais o Zubeldia, entende que o trabalho do argentino não vai evoluir, e dentro do São Paulo existe uma sensação de que o Diniz daria conta do recado. Os caras vão segurar o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista e vão anunciar o Diniz para o Campeonato Brasileiro, a menos que o São Paulo seja campeão paulista. Beleza. Eu falei, bom, eu vou publicar essa história. A pessoa falou, pode publicar. Dito e feito, publiquei do almoço do Bertolucci com o Júlio Casares, da negociação, depois contei que as coisas tinham avançado, o Bertolucci e o Diniz concordaram com a proposta do São Paulo, com a possibilidade de volta dele ao Morumbis, mas a repercussão entre torcedores não é que ela foi ruim, ela foi extremamente ruim. Até quem era contra o Zubeldia acabou pedindo para que o Zubeldia ficasse para que o Diniz não fosse contratado. E aí o Bertolucci,
o Casares, o Belmonte e companhia precisaram dar alguns passinhos para trás e desistiram da contratação. Mas aí até contei, né? Quando o Dorival Júnior fechou com o Corinthians, uma pessoa do São Paulo, essa mesma pessoa que tinha me contado sobre o almoço, falou: Nicola, o São Paulo não desistiu do Diniz. Se mais para frente, por algum motivo, o Zubeldia caiu, os caras vão tentar o Diniz de novo. Agora, com o Diniz empregado, essa possibilidade não existe, tá? Thiago Vita quer saber se existe alguma chance de o Luciano ir para o Vasco. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem alguma especulação desse tipo, a primeira coisa que vocês precisam pesquisar é quantos jogos esse cara já tem no Campeonato Brasileiro. Luciano, por exemplo, tem 6. Isso significa que se o Luciano entrar em campo na próxima partida do São Paulo contra o Palmeiras, na Arena Barueri, o Luciano alcança o 7º jogo. E aí fica impossível de ele se mudar para outro clube brasileiro. Ninguém vai contratar um jogador que não possa ser utilizado no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem mais jogos. Quer ver? Eu vou até usar esse mesmo exemplo para pesquisar sobre Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, que são 2 jogadores que são alvo do Cruzeiro. Luiz Araújo tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, já fica impossibilitado de ser negociado, tá? Vou ver o Matheus Gonçalves aqui do Flamengo. Esse deve ter um pouco menos de jogos, né? Então talvez tenha até um pouquinho mais de folga. O Matheus tem só 2 jogos, 4 minutos em campo. Esse daria para negociar. Juninho Capixaba, cheguei a contar para vocês sobre o Juninho, a dificuldade dele, a vontade dele de sair do Red Bull, teve propostas de 4 clubes brasileiros. Juninho já tem 7 jogos, esse não sai mais. Matheus Fernandes, jogador do Red Bull que interessa ao Atlético Mineiro, jogador pedido pelo Cuca. O Matheus tem 5 partidas no Brasileiro, pode fazer só mais um jogo, senão ficará impossibilitado de atuar. Deixa eu ver o Wallace do Cruzeiro, que não deve ficar, deve ser utilizado como moeda de troca. O Wallace tem, nesse momento, 4 jogos no Brasileirão, pode fazer mais 2. Deixa eu ver a situação do William, também do Cruzeiro, outro que vai ser usado de moeda de troca pela Raposa na metade do ano. O William tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro, pode jogar mais 3. Para completar, deixa eu ver jogadores que estão sendo especulados. Deixa eu ver o Diego Pituca. Diego Pituca, 32 anos, jogador do Santos. 6 partidas no Brasileiro. Talvez por isso ele não tenha entrado no jogo contra o Grêmio, né? Ficou no banco de reservas. Se o Pituca fizer mais um jogo pelo Santos, entrar qualquer minuto, ele deixa de estar disponível para atuar por outro clube brasileiro. A regra é assim: se você tem 6 partidas, até 6 partidas você pode defender outro clube. A partir de 7 você fica indisponível. O PH, o Paulo 10, né? Zagueiro Bernardo no São Paulo, goleiro Jean no México. Quem é o Bernardo? É aquele filho do Bernardão, Paulo? Se você puder me mandar mensagem para explicar sobre isso. E qual goleiro Jean? Se for o Jean que já jogou no São Paulo e hoje está no Cerro Porteño, eu tinha mandado mensagem para o Jean, tem um brasileiro que jogou com ele lá no Cerro, até me mandou o telefone do Jean, mandei mensagem, o Jean ignorou. A verdade é que o Jean está no Cerro Porteño, mas não tem sido utilizado, tá? E eu não consigo falar com ele, não tem respondido, enfim. É o direito do cara também, né? Fabiano Teles quer saber se o Belletti vem mesmo para ser técnico do São Paulo. É o Bininho de Ubá. Bininho, o jornal Marca da Espanha, não, foi o Jornal Esporte da Espanha, afirmou que o Belletti vai ser o próximo técnico do São Paulo. Assim que o tricolor optar pela demissão do Zubeldia, isso pode acontecer em algum momento, segundo a apuração deles, o Belletti seria a bola da vez. Fui checar com o pessoal do São Paulo, os caras desmentiram por completo, falou que isso foi uma baita cavação. O Belletti nem fez bom trabalho enquanto técnico do Sub-20 do São Paulo, embora tenha um reconhecido bom trabalho no Barcelona. Ele foi conseguiu a tríplice coroa no Barcelona Sub-19 nessa temporada. Ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa do Rei e ganhou também a Champions da categoria Sub-19, tá? Vitória por 4-1 contra o Trabzonspor na final. O adversário do Barcelona, do Belletti, na final do Mundial vai ser o Flamengo. Mas o São Paulo assegura que não há absolutamente nada. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do São Paulo. Especulação que começa entre setoristas do Peixe por causa da fase do volante, que já foi alvo do tricolor em outros tempos e que nesse momento vive uma realidade ruim com a camisa santista. Ele é muito mais reserva do que titular e parece fora dos planos da nova comissão técnica. Importante destacar que o Pituca tem um dos maiores salários do elenco, até por isso uma transferência para outro clube poderia ser boa pro Peixe. A especulação entre setoristas do Santos dá conta de que o Pituca poderia ser trocado por um jogador do São Paulo.
Também lembraram que o Pituca já foi alvo do tricolor enquanto voltava para o Brasil. O Pituca jogava no futebol japonês e havia assinado um pré-contrato com o Santos. Só que nesse meio tempo, o Santos foi rebaixado para a Série B e o Pituca precisaria chegar abaixando em 50% seus vencimentos. O Pituca topou fechar com o Santos, apesar do interesse do São Paulo. Ele já se declarou torcedor do Peixe. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência, 11 jogos como titular, 8 como reserva. Diante do Grêmio no último final de semana, nem sequer saiu do banco de reservas. Para trazer a resposta e a temperatura certa dessa negociação, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e perguntei: vocês têm interesse no Pituca? Existe alguma negociação? Pode haver uma troca? E a resposta foi de que hoje a chance de o Pituca virar reforço do São Paulo é 0. O Moisés Lima queria saber se o Sousa pode chegar emprestado no São Paulo caso o Marinacos feche com a base tricolor. E aí ele perguntou, e o Bahia está renegociando a compra do Rodrigo Nestor? Aí eu falei, isso aqui é verdade? E ele falou, nenhuma das duas coisas são verdades, tá? Então descartemos as duas possibilidades, tá, Moisés? Para completar o vídeo, quero repercutir uma informação do jornal Esporte da Espanha, que afirma: Belletti será o próximo técnico do São Paulo em substituição a Luiz Zubeldia. De acordo com a apuração dos espanhóis, assim que o Zubeldia for dispensado, o Belletti voltará ao Morumbi. Vale a lembrança de que o Belletti chegou a ser técnico do Sub-20 do São Paulo entre outubro de 22 e junho de 23. Não deixou grandes lembranças e acabou, tempos depois, sendo contratado como auxiliar técnico do Sub-19 do Barcelona. Acontece que no ano passado ele vira o treinador principal do Sub-19 e emplaca 3 títulos importantes: a Copa do Rei Juvenil, o Campeonato Espanhol Sub-19 e, o mais importante deles, há 8 dias, a UEFA Youth League, que equivale à Champions League das categorias inferiores. Até por isso, o Barcelona está classificado para a disputa do Mundial Sub-20, cujo adversário será o Flamengo. Na final da Champions para juniores, o Barcelona enfiou 4-1 no Trabzonspor da Turquia. É verdade que o Belletti tem enorme moral por lá, por conta de todo esse trabalho de 3 títulos. A tradicional tríplice coroa foi conquistada pelo treinador brasileiro à frente do Sub-19 do Barça. Mas, no São Paulo, antes de gravar o vídeo, conversei com 2 fontes diferentes e ambas asseguraram que não existe nenhum movimento para a demissão do técnico Luiz Zubeldia, que vive talvez no momento de maior tranquilidade em meses, para não dizer desde que ele foi contratado. Sobre o Belletti, nem deixou uma boa impressão enquanto técnico do Sub-20 e dá para dizer que essa informação que vem da Espanha, na visão dos dirigentes do São Paulo, surge como uma enorme cavada. E você, trocaria o Zubeldia pelo Belletti? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso aí, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações que a gente soltar aqui no YouTube. Para não perder nada, você que não é inscrito, faça já a sua inscrição e no mesmo ato ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as notícias que a gente estiver soltando aqui no canal. Você será notificado aí no seu celular. E você que já é inscrito, certifique-se a opção todas, ali aonde fica o sininho das notificações, está selecionada. Se não tiver, faça esse favor de selecionar para que você possa receber os conteúdos que a gente postar aqui diariamente. São 2 vídeos por dia, tá? Um pela manhã, em torno das 10 horas da manhã, que é o caso desse vídeo que está indo ao ar, e o outro na parte da tarde, aí por volta das 6 horas, 6 e meia, 7 horas, até 8 horas da noite, vai ter outro vídeo do São Paulo. A gente vai estar aguardando aí o decorrer do dia para poder analisar o que vai ter de notícias atualizadas para a gente trazer para vocês. Então é isso. Se inscreva no canal, nos apoie aí dando seu like. Se puder hypar esse vídeo aí, hypa também para poder chegar mais pessoas que vão assistir o vídeo aí, pessoas que estão procurando notícias do São Paulo. Dá essa moral pra gente, tá bom? Se você quiser ajudar de maneira aí pra gente melhor, com a opção de ser membro também, pode fazer isso à vontade, que vai colaborar demais aí com o apoio do canal. Valeu? Um grande abraço no teu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui!